Olá, tudo bem? Aqui é o professor Robson, de Filosofia, e hoje nós falaremos sobre a lógica filosófica. Então vamos lá. A lógica vem do grego logos e pode ser caracterizada como o estudo da estrutura e dos princípios relativos à validade de um determinado argumento, de uma argumentação. A filosofia já analisava esse tema lá na Grécia Antiga, inicialmente com os sofistas e também com Platão, mas foi com Aristóteles que a lógica começou a ganhar os contornos aí que nós temos hoje. Inicialmente, nem o próprio Aristóteles dava esse nome. A lógica para Aristóteles era chamada de analítica. Porém, filósofos do século II e III antes de Cristo, que tiveram esse trabalho de reunir, sistematizar tudo o que foi escrito por Aristóteles, eles passaram a dar nome a esse estudo de lógica. De acordo com Aristóteles, a lógica pode ser dividida em duas partes, a lógica formal e a lógica material. A lógica formal ela vai estabelecer as formas corretas das operações do pensamento, ou seja, ela se ocupa da estrutura do pensamento. Já a lógica material refere-se à aplicação das operações do pensamento seguindo a matéria ou a natureza dos objetos. Ela também pode ser chamada de metodologia, e por isso ela procura um método próprio para cada ciência. No estudo da lógica, Aristóteles propôs alguns princípios básicos, como, por exemplo, o princípio da não contradição, ou seja, uma proposição ela não pode ser falsa e verdadeira ao mesmo tempo. Também tem o princípio da identidade, ou seja, todo objeto ele é idêntico a si mesmo. Já no princípio do terceiro excluído, uma proposição ela só pode ser verdadeira ou falsa, estando excluída uma terceira possibilidade. Visto tudo isso, é hora de nós fazermos uma distinção entre validade e verdade. Uma proposição ela é considerada verdadeira quando corresponde ao fato que expressa. Eu sou professor de filosofia. Essa proposição pode ser considerada verdadeira. Já o argumento só é considerado válido quando sua conclusão é resultado de suas premissas. Essas premissas elas podem ser entendidas como uma observação da natureza ou dos fatos do mundo. O argumento ele pode ser indutivo e dedutivo. O argumento indutivo afirma que um caso particular não fundamenta outro caso particular. Como, por exemplo, um cientista ele observa milhões de patinhos brancos. Quando ele recebe, não necessariamente esse patinho deverá ser branco, pois nesse argumento indutivo, um caso particular não fundamenta outro caso particular. Já no argumento dedutivo, conclui-se que um caso particular de um geral, parte de um caso particular para um geral, como, por exemplo, na premissa 1, todo homem é mortal. Na premissa 2, Sócrates é homem. E logo, a conclusão, Sócrates ele é mortal. Essa estrutura do argumento dedutivo é chamada de silogismo, ou seja, é a estrutura básica da lógica. A oposição à lógica é a falácia, isto é, o raciocínio incorreto, embora tenha a aparência de correto. Dos estudos de Aristóteles, chegamos até a lógica proposicional, ou seja, uma sentença declarativa classificada como verdadeiro ou falso. A lógica proposicional é qualquer tipo de informação que esteja totalmente completa. As proposições elas podem ser simples, como por exemplo, Gabriel gosta de jogar Minecraft. Já a proposição composta é formada por duas proposições, como por exemplo, Robson é professor e Araruama fica no Rio de Janeiro. Muito bem, galera. É isso. Um abraço. Até a próxima. Valeu!